Rodrigo Constantino. Pensando que a diferença de recuperação entre músculo e tendão, que forma você pensa a distribuição, vertical e horizontal de volume de treino? Ah, Rodrigo, a tendência, para mim, aí, eu sempre opto pela horizontalização, né? Aí você fala, mas se eu tenho horizontalização do estímulo, eu vou ter esse estímulo todo dia, por exemplo. Então, vamos antes explicar para a galera, né, o que é distribuição de treino vertical e horizontal. Distribuição de treino vertical é quando você treina aquele segmento todo num dia só. É uma tora de exercício de peito, por exemplo. 40 séries de peito, só que você vai fazer tudo na segunda-feira. Isso é verticalização. O que é horizontalização? Eu pego essa tora de exercício e distribuo na semana. Qual é o exemplo que vocês mais conhecem de horizontalização de estímulo de treino? Treino ABC. Então, em vez de treinar 40 num dia, eu treino 20 num dia, 20 no outro. Tá bom. Então, vamos lá. Diante disso, o que o Rodrigo ele pergunta? Ele pergunta, cara, se o tendão ele demora o dobro de tempo do músculo para recuperar, eu dou um estímulo ferrado nele num dia só e entro numa sobrecarga aguda, ou eu dou um estímulo ferrado nele ao longo de uma semana e entro numa sobrecarga crônica? Pergunta capciosa essa, muito capciosa. E aí ele explica. Preocupação aqui não é horizontalização ou verticalização a ponto de causar grande sobrecarga no tendão sem possibilidade de boa recuperação de forma crônica, né? Só que quando você faz Peraí que eu vou ter que voltar do começo isso. Então, Rodrigo, sempre que você tem um estímulo, né, de exercício, você vai ter uma sobrecarga crônica. A pessoa não vai parar de treinar. Agora, o que você está me perguntando? Se o crônico vertical é pior do que o crônico horizontal? A resposta é, depende da sua periodização. Se você é o cara que, por exemplo, coloca microciclo de choque engatado em microciclo de choque, o que você vai ter? É impossível você fazer impossível não, mas, cara, é quase impossível você fazer uma verticalização de treino em microciclo de choque. Microciclo de choque, pessoal, é quando você faz um treino acima de 80% da sua capacidade. É o treino mais intenso que tem. E aí você não consegue treinar assim para sempre. Então os treinadores, eles fazem periodicamente com vocês um treino muito ferrado, uma semana de treino muito ferrada, que ele te castiga muito para depois deixar você descansar e assim fazer o seu físico entrar, entre aspas, num choque devido ao estímulo, tá? Então isso é que se chama microciclo de choque, explicado dessa forma, né? Você tem 4 microciclos: regenerativo, ordinário, regular e choque, tá? E eles vão variando da intensidade, eles vão de 20% a 80%, tá? Pois bem, se você é um cara que faz, por exemplo, 2 semanas seguidas de microciclo de choque, você vai transformar o que é a demanda do tendão, que é crônica, em aguda. Se você é o cara que faz uma semana de choque, uma semana de regenerativo, eu acredito que tanto faz. Porque você vai estar aí trabalhando no espaço de 15 dias, recuperação muscular 48 a 72 horas, recuperação tendinosa 96 a 144 horas, em uma semana você equilibra isso. Então a gente tem que perguntar, qual é o tipo de treino que você está falando? Se a gente falar, por exemplo, um crossfit, tá? Crossfit é treino intenso toda vez, não tem papo. Hoje vamos fazer um soltinho. Não tem essa ideia, né? Então, como não tem essa ideia, eu falo assim, cara, se você pegar um crossfit, você fizer uma periodização onde você trabalhe todo dia verticalizado, eu acho que dá ruim. Minha percepção, tá? E eu te falo isso porque eu já operei bastantes atletas de crossfit. E o que a gente faz na história? A gente busca o que é a história prévia à lesão, né? Essa lesão não apareceu do nada, né? Esse cara não estava andando um belo dia e rompeu um bíceps, né? O sujeito ele faz a vida inteira um levantamento terra. Aí em uma repetição ele estourou o bíceps, por exemplo. Um exemplo aleatório, né? Então, como assim? Né? Não sou estranho para vocês? É estranho para mim. E aí quando você vai investigar, o que você percebe? Você percebe que o cara ele vem vindo de uma série de semanas de choque, onde ele fez o quê? Ele pegou e treinou, por exemplo, a LPO todo dia.
Ah, mas eu precisava desenvolver força, então eu estava treinando LPO todo dia. E aí o cara que treina CrossFit, ele treina CrossFit, ele vai de segunda a segunda. A maioria dos caras do Cross que eu conheço são assim. O dia de descanso deles é treino, né? E aí o que acontece? Bem na semana que ele foi descansar, ele foi fazer o terra dele tal. Estourou o bíceps, né? Existem algumas razões para isso. Primeiro, a quantidade de treinos intensos que ele fez antes da lesão. Segundo, existe um fator psicológico que é importante, que é a diminuição do estado de alerta, né? Rodrigo, entenda, quando o cara ele sabe que ele está em perigo, coloquei meu máximo peso, coloquei lá, sei lá, 800 quilos. Ele sabe que ele está em risco, ele presta mais atenção do que quando ele está assim, estou administrando, não vou bater meu PR hoje, então tá bom. Tanto que as pessoas elas se machucam muitas vezes com peso ridículo, né? Pega o Kaminsky, por exemplo. O Kaminsky ele rompeu o peitoral fazendo supino com 30 quilos. Por quê? Porque ele estava com a namorada dele em Fortaleza, descansando, e resolveu treinar na academia do hotel, que era uma academia que não era uma academia tão bem equipada assim. Então ele, né, improvisou um supino inclinado, foi fazer esse supino inclinado, aí o que aconteceu? Rasgou a teta. Bom, então é isso. Entendeu? Vocês entenderam o que é a periodização, o que é microciclo de choque, entenderam o que é horizontalização e verticalização. Então, depende, né, Rodrigo? É o seu estilo de treino, né? Eu acho que horizontalização e verticalização depende do seu planejamento. Se é um cara que você faz muito exercício microciclo de choque, né? Agora, se você não realiza treino microciclo, você realiza treino ondulatório, né? Aí quem manda é o volume, né? Aquela semana você treinou mais volume daquele segmento, então talvez seja melhor horizontalizar. Treinar menos volume, verticaliza e dá esse tempo para descansar. E a gente usa a verticalização e a horizontalização também como uma forma de descanso. Essa semana eu vou concentrar todo o treino de peito na segunda. Legal, então não vou tocar em nada que force peitoral a semana inteira. Vou fazer outra coisa, vai ser outro papo. Eu uso a verticalização desse jeito, tá? Então, essa é o meu raciocínio e assim, é de um médico. Eu não sou treinador, eu não sou profissional de educação física, eu não tive essa formação, mas eu tenho a formação de biomecânica, eu tenho a formação de anatomia, eu tenho a formação de fisiologia, eu tenho a formação de bioquímica. E eu tenho a minha experiência como atleta. E a minha experiência como atleta fala o que para mim? Que eu posso usar a verticalização e a horizontalização de uma forma, né, onde eu use para que eu tenha mais descanso ou mais estímulo, né? De uma forma, né? Às vezes a horizontalização até para baixar o estímulo, ainda que seja repetido, e a verticalização para diminuir esse estímulo, ainda que seja concentrado, que é a estratégia que você vai usar. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession.